Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos darmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estamos estudando a revista de adulto da editora Betel, desse terceiro trimestre de 2022, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título A Solicitude da Vida. O texto áureo vem dizendo o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo de número 34. A verdade aplicada diz ainda: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Os objetivos da lição de hoje são três, e o primeiro deles é ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade, destacar o cuidado de Deus para com os seus e, em terceiro lugar, apresentar como podemos vencer a ansiedade. O texto de referência está registrado em Mateus, capítulo 6, versículo de 25, 26 e 27, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então nós vemos aqui o texto de referência, aonde Jesus vem falando para nós, nos trazendo aqui, uma advertência acerca do que nós precisamos viver na prática, Não podemos viver ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, conforme ele preceitua aqui em Mateus, no capítulo 6, verso de número 34. A introdução vem dizendo: mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que é necessário, tudo o que necessitamos. Nesta parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Capítulo 6, versículo 25 de Mateus. O primeiro tópico desta lição vem falando sobre o combate à ansiedade. O comentarista diz aqui no tópico de número 1 que o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura de nossas vidas. Ou seja, você viver hoje já preocupado com o dia de amanhã. Então nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos sofrer esse desequilíbrio, a preocupação de como vai ser o amanhã, como o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como vamos fazer o acontecer. Por isso que o Senhor Jesus, no ponto 1, está dizendo: não andeis preocupado ou não andeis ansioso. Antes de falar de ansiedade, precisamos entender corretamente o que Jesus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. A mente começa a admitir o pensamento interior de que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir. Esse é o tipo de atitude daquele que serve a Mamon e não de um discípulo de Cristo, conforme registra Provérbios, capítulo 14, verso 12, Mateus capítulo 6, 24 a 25. Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro. O Senhor está proibindo o afã, o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que ele produzirá. O termo usado aqui é o grego, que quer dizer meriman, que significa preocupar-se ansiosamente com o dia de amanhã.
Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele nos deixa uma lição muito importante nesse capítulo 6, quando ele diz que nós não devemos ser cuidadosos, né, quanto ao dia de amanhã, quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, nem quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir, porque, como ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido, quer dizer, essas coisas, ela é só menos. O nosso corpo, a nossa vida, tem muito mais valor do que estas coisas. É claro que nós precisamos delas, nós dependemos delas, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que nós não precisamos estar tão ansioso, tão preocupado com essas coisas e talvez, por que não dizer, acabar priorizando tudo isto, né, em detrimento ao seu reino e à sua justiça, que é o foco desse trimestre, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente prioriza o que é material, nós vamos deixar de lado o espiritual. Nós vamos deixar algo muito mais importante, muito mais relevante para as nossas vidas. Então, o Senhor está mostrando aqui: não sejais ansiosos, não estais ansiosos ou cuidadosos por estas coisas, porque basta cada dia o seu mal. E quando a gente não entende isso, a gente passa a lutar, correr. É sabido que existem pessoas, irmão, que ela tem colocado o seu foco principalmente no trabalho. Ela trabalha 24 horas, o que não é pecado. Mas o problema é que ela está focada em acumular bens, acumular coisas, né? Porque ela tem medo do dia de amanhã, como vai ser, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Nós vimos aqui o comentarista dizendo que não é proibido você projetar algo para o dia de amanhã, mas você não pode estar numa correria, numa carreira desenfreada. E muitas vezes essas pessoas, elas angariam tantos bens, tantas coisas, e às vezes acaba perdendo a saúde, perdendo até a própria vida, né? Acaba morrendo, e todos esses bens acabam ficando para quem não sequer fez um mínimo de esforço. Então aí nós voltamos àquela parábola do rico, né? Daquele camarada que tinha as suas propriedades, tinha produzido muito cereal, muito mantimento, e ele preocupado agora como fazer para armazenar, para guardar tudo aquilo que tinha produzido. E aí nós vemos que a preocupação dele era exatamente com o que ele tinha. E depois ele conclui no final dizendo: agora, almas, tu tens armazenado em bastância para muitos anos. Agora come, bebe e folga. E a resposta de Deus para ele qual foi? Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens, né, armazenado, o que tu tens colhido, o que tu tens produzido, para quem vai ficar? Então, esse é o cerne da questão. Então, quando nós procuramos viver um dia de cada vez, com a nossa fé alicerçada em Cristo, buscando o Senhor de todo o nosso coração e priorizando tudo aquilo que é mais importante no reino de Deus, nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso trabalho, o trabalho do dia a dia, vai nos trazer as condições necessárias para termos aquilo que precisamos. E nós vamos ter uma vida sossegada, uma vida de paz, não vamos estar preocupados como vai ser amanhã, como vou pagar, como vou deixar de pagar, quanto eu vou ganhar, quanto vou deixar de receber, enfim, você vai deitar sua cabeça no travesseiro e vai descansar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro, está proibindo o afã ou angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que ele produzirá, né? O termo usado aqui é o grego merimane, que significa preocupar-se ansiosamente. Então, nós precisamos nos preocupar, sim, mas sem deixar que a ansiedade venha tomar conta. Como os seres humanos, a vida exige de nós certos recursos básicos para podermos sobreviver, como roupas, comidas, moradia e etc. Que, por sua vez, exige de nós uma certa capacidade econômica que nos leva a trabalhar e ganhar um salário. Tudo isso pode nos levar ao afã em pagar por todas essas coisas e possivelmente nos preocupar com o amanhã. No entanto, Jesus nos ensina a não vivermos ansiosos, mas a colocar toda a confiança de nossas vidas naquele que não somente é o Criador de todas as coisas, mas também aquele que supre todas as nossas necessidades, conforme está registrando aqui
1 Pedro capítulo 5, verso 7. Então nós temos em Deus o supridor, o provedor, e tudo aquilo que nós fizermos será abençoado por Deus. O Senhor vai estar colocando a sua mão junto, né? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, nas Escrituras, que a bênção, o Senhor dará ordem à bênção para que ela esteja conosco. Então, aonde colocarmos as nossas mãos será abençoado. Aonde colocarmos a planta do nosso pé será abençoado. Enfim, porque a bênção vai estar conosco para nos permitir termos tudo aquilo que precisamos. Então, nós não precisamos ficar preocupados. Vamos trabalhar, crendo que o Senhor é fiel para multiplicar, para abençoar, para fazer crescer tudo aquilo que necessitamos para que possamos estar bem, priorizando o reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No segundo ponto, vemos aqui que a vida não é mais do que o mantimento. E aqui nós temos uma frase de Chaplin, quando ele diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana, conforme registra Paulo aos Romanos, capítulo 14, 17. Ao afirmar que a vida é mais que o mantimento, Jesus não exige absoluta abstenção de uma e a exclusiva busca de outra. Ele está desafiando os seus seguidores a decidir o que terá o lugar mais alto em seus corações: comida, bebida e vestimenta ou a justiça do governo do céu, conforme Mateus capítulo 5, verso 6 e capítulo 6, verso 33. Mesmo animais como as aves não são vencidos pela ansiedade. Cabe ao homem, como criatura feita à imagem do Criador, ter a obrigação de aprender a confiar e depender de Deus, que o criou, assim como as demais criaturas. Então, o que nós vemos aqui, a pergunta é: a vida é mais que o mantimento? Talvez para algumas pessoas seja. Ela vive preocupada com o que comer, assim como outros vivem preocupados com o que se vestir. Eu quero esse, eu quero aquele sapato, eu quero aquele terno, eu quero aquele vestido, e assim sucessivamente. Então, acaba priorizando muitas coisas materiais desta vida, porque julgam que isso é muito mais importante. E o que nós vemos aqui é que essas coisas, elas são detalhes, que quando nós priorizamos o reino de Deus com a sua justiça, como já dissemos, Deus proverá, porque Ele é Deus provedor. Então nós não precisamos ficar nos martirizando, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, numa luta, numa correria desenfreada, como se o mundo fosse se acabar. Nós precisamos estar focado em Deus, esperar em Deus, porque afinal de contas, irmãos, o que Deus quer de cada um de nós é a nossa dependência. E Jesus está mostrando isso. Uma criança, mesmo aí com seus 5, 6, 7 anos, ela não é capaz de suprir as suas necessidades físicas sozinha. Ela depende de alguém. E Deus, como nosso Pai, Ele quer que tenhamos essa total dependência dEle, porque Ele tem prazer, Ele sente alegria em cuidar de nós. É por isso que o texto que Jesus nos mostra aqui é priorizando o reino. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e faço isso de coração, com vontade, com amor, com dedicação, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Então Ele vai me dar meios e condições para adquirir, para conquistar aquilo que realmente é necessário para a minha sobrevivência aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo a vida uma dádiva divina, não devemos jamais imaginar que o Deus que nos deu tal dádiva não possa ou não possua os meios pelos quais sustentá-la. O ensino trata da ansiedade, da preocupação e dos medos relativos ao nosso sustento. O que o Senhor atinge aqui é o investimento dos cuidados primários de uma pessoa em como se manter respirando e os insensatos temores associados com isso. Uma vida sem confiança em Deus pode ser altamente desastrosa. Jesus diz que a vida é mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário. A vida está em primeiro lugar, não as coisas que necessitamos para mantê-la. Mateus capítulo 6 e 33. Então a vida ela está em primeiro lugar. As outras coisas são segundo plano. Você conquista tudo isso mediante a prioridade que você dá a Deus e ao seu reino. Louvado seja o nome do Senhor.
No outro ponto aqui, o Senhor nos manda olhar para as aves do céu. E o Senhor mostra aqui através do texto bíblico, né, quando ele diz aqui: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aqui está a questão. Muitas vezes, nós não valorizamos essas coisas, achamos, Deus cuida delas, mas não cuida de nós. Então eu preciso correr, eu preciso juntar o máximo que eu puder. É aquela história que a gente sempre ouve, né? Quem pode mais chora menos, então eu vou lutar. Deus, cada um por si, Deus por todos, e aí por aí vai. E, no entanto, isso é uma corrida desenfreada, e Deus, ele está mostrando aqui através da sua palavra que nós precisamos olhar para esses pequenos detalhes, para os lírios do campo, para as aves do céu, para as formigas. Todas essas coisas são lições de vida para nós, porque a maneira como elas fazem as coisas mostra sabedoria. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai cuida de suas criaturas e ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, não cuidam da terra, nem guardam em celeiros, como nós, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão, não está encorajando a preguiça, nem falando contra nos esforçarmos em trabalhar para suprir as necessidades da vida, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Mas o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que não devemos viver ansiosos. As aves não ficam ansiosas pelo amanhã, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, 26, parte A. As aves são criaturas, nós somos filhos. Aqui está toda a diferença. Mateus capítulo 6, verso 26, parte B. Então, as aves são criaturas, as formigas são criaturas, todas as demais coisas são criaturas. E elas recebem da parte de Deus a provisão necessária para cada dia. Quando elas acordam de manhã, elas saem à procura do alimento, elas saem à procura da água para saciar sua sede, elas vão buscar o alimento para os seus filhotes que ficam no ninho e Deus as supre, elas encontram, porque Deus provê as necessidades das aves, que são criaturas. E agora nós como filhos, será que o Senhor deixaria de nos sustentar, de dar para nós a sabedoria, nos dar condições, os dons que temos para poder desenvolver uma arte, desenvolver alguma coisa para adquirir o pão, para trabalhar, para construir aquilo que é necessário? Claro que Deus não faria isso, porque Deus nos ama, somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel chegou a dizer uma certa feita, quando diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está te ajudando. Veja que se hoje você levantou da sua cama, talvez você tenha feito isso, talvez não, mas uma coisa é certa, nós precisamos agradecer ao Senhor a cada manhã, a cada dia que o sol se põe. Você precisa agradecer a Deus pelo dia que passou, porque foi o Senhor que te sustentou. E Ele te deu o necessário para aquele dia. E o amanhã Deus proverá. Amanhã será um novo dia, se Ele assim o quiser. E com isso, nós precisamos ser gratos ao Senhor, glorificar a Deus e o adorá-lo na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus nos deu a vida, certamente também nos dará o alimento que necessitamos para seu sustento, conforme Mateus capítulo 6, 25, Efésios capítulo 3, verso 20. Usando um argumento de menor a maior, Jesus afirma que nós, os filhos, valemos muito mais que as aves, visto que nós, seres humanos, somos a coroa da criação e seus mordomos. Podemos confiar que o Pai cuidará adequadamente de nossas necessidades, conforme registra o Salmo 8, versículo de 3 a 8. Quando os discípulos de Jesus responsavelmente se conformam com o modo de vida que Deus lhes ordenou, ele cumpre fielmente a sua parte do compromisso, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, verso 33. O segundo tópico
Nós vemos aqui sobre a questão da ansiedade, que para nada é proveitosa. O único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. Devemos confiar em Deus, pois se Ele provê para o que é passageiro, como não proverá para o que é eterno, o Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos. Não temos ainda, simplesmente, melhor dizendo, essa vida física. Nós somos seres eternos e o Senhor tem nos dado essa garantia de vida eterna quando o Senhor Jesus nos resgatou dos nossos muitos pecados, quando Ele pagou o preço que foi exigido para o nosso resgate. A partir daí, passamos a ter uma vida eterna com Deus. Então, se o Senhor cuida das criaturas que são passageiras, que hoje estão vivas e amanhã morrem, como o lírio do campo, que ele nasce, produz ali aquela flor tão linda, tão maravilhosa, é muito lindo de se ver, e no dia seguinte ele desaparece, né? Ele morre, ele murcha, morre e desaparece. Como o Senhor não cuidaria de nós que temos vida física e vida eterna? Então vemos aqui o comentário que o Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos nesta vida física e estaremos vivendo eternamente com o Senhor na outra vida. A vida não permite acréscimo. Veja, de maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Mateus capítulo 6, verso 27, Lucas capítulo 12, verso 26. A medida de um côvado equivale a cerca de meio metro e é usualmente utilizada como unidade para distância, não para tempo. Em linguagem popular, o exemplo teria a conotação de esticar a vida um pouco mais. Eis o motivo pelo qual Jesus diz que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda, nada acrescenta, não produz resultados positivos, conforme Lucas capítulo 10, 41. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, por mais que eu acumule riquezas, eu não posso acrescentar à minha vida ou aumentar a minha longevidade de vida 45 centímetros a mais. Eu não posso ir um meio metro a mais daquilo que já está projetado por Deus e determinado pelo Senhor. É bobagem, é besteira. Então, quando você trabalha, né, nessa loucura terrível, como a gente sabe que muitas pessoas se focam no trabalho 24 horas por dia, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para descansar, não tem tempo para ir no médico. Um dia ele adoece. E no dia que ele adoece é para morrer, porque ele ficou uma vida inteira preocupado em ganhar dinheiro, ele ficou preocupado em conquistar, em construir, em fazer um monte de coisa, e no dia que ele adoece, já não tem mais jeito. O problema se agravou a tal ponto que agora não resta outra alternativa a não ser a morte, levar a sua vida. E muitas vezes morre prematuramente, porque se ele tivesse levado uma vida normal, talvez ele fosse um pouco mais além. Mas por conta desta ansiedade, dessa corrida desenfreada em acumular bens, muitas vezes ele acabou, né, diminuindo o seu tempo de existência. Então nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor está dizendo aqui que a ansiedade para nada é proveitosa. Então fica ansioso com o dia de amanhã, como vai ser, como vai deixar de ser, isso só traz dor de cabeça e problemas. Então, irmãos, há limites para tudo na vida e não faz sentido algum gastar nossas energias e sobrecarregar nossas emoções quando já fizemos tudo o que está dentro de nosso controle. Muitas vezes, nossos temores são de catástrofes imaginárias, mas mesmo quando a fonte de nosso medo é real, toda a nossa agitação não adianta nada contra as coisas que não podemos mudar, servindo apenas para roubar a nossa capacidade para o bem, que de outro modo poderíamos fazer. Como no caso dos pássaros e dos lírios, Deus cuidará do que não podemos cuidar. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Então, aqui está o conselho do Senhor Jesus para nós. Vamos pisar um pouco mais no breque, vamos tirar o pé do acelerador e vamos
fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, sem prejuízo para o nosso corpo físico, sem prejuízo para a nossa alma, sem prejuízo para a nossa mente, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas o Senhor Deus vai prover, porque Ele é Deus provedor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto aqui, nós vamos ver que a ansiedade é cega. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Por quê? Porque ele fica como se estivesse dentro de um labirinto, né? E aí, ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e a erva do campo em comparação com o vestuário humano, que está registrado em Mateus capítulo 6, 27 a 28. O Senhor veste as flores com tão rara beleza, que está além da capacidade humana imitar. Como não cuidará de seus filhos amados? O Senhor nosso Deus dispensa tanto cuidado, sabedoria e tempo a uma pequenina flor quanto às grandes coisas de sua criação. Salmo 55, versículo 22. Então nós vemos aqui que nem Salomão, em todo o seu poder, em toda a sua glória, se vestiu com tanto esplendor como se veste o lírio dos campos, como se veste as flores que nascem aí nos campos, nos desertos. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso é provisão de Deus. Agora, se Deus cuida desses pequenos detalhes, Deus não cuidaria de mim, Deus não cuidaria de você, Deus não cuidaria de nós, ou melhor, Ele não está cuidando de nós? Claro que está, né? As flores tinham um período de vida relativamente curto antes de serem atiradas no forno. As flores não prestavam para nada a não ser para serem usadas como combustível no preparo do pão. Apesar disso, Deus as vestia com uma beleza que nem mesmo Salomão conseguiu imitar. O argumento de Jesus é: se Deus dá beleza a uma flor de vida tão curta, não devotará maior cuidado a seus filhos humanos? Aquele que é generoso o bastante para esbanjar beleza numa flor efêmera, certamente não se esquecerá de nós, os seres humanos, a obra suprema da criação de Deus, conforme Mateus capítulo 6 e verso 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que possamos aprender com Ele, que Ele está no controle de toda situação. Não importa, irmãos, a circunstância que você esteja vivendo, não importa os momentos difíceis, de lutas, de tribulação, de doença, enfim. Nós sabemos que todas essas coisas nos acontecem. Por quê? Porque estamos no mundo, né? E enquanto estivermos no mundo, nós vamos estar sujeitos a todos esses tipos de intempéries que vêm, né? Não foi de graça que o Senhor Jesus falou, dizendo que no mundo teríamos aflição. Nós temos aflições, somos afligidos, né? E talvez essa seja uma das razões ou um dos motivos pelos quais muitas pessoas vivem ansiosas, vivem preocupadas com o dia de amanhã, como vai ser. Mas para cada dia, né, tem uma resposta. E o Senhor diz que cada dia tem o seu mal. Então, se hoje não tá bom, hoje o dia é ruim, hoje o dia amanheceu cinzento, as coisas não estão acontecendo conforme foi planejado, nós, de qualquer maneira, né, devemos glorificar Deus, saber que Ele é que está no controle da situação. Hoje pode estar ruim, mas o amanhã será um novo dia. O que é que está escrito, né, nas Escrituras? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez o teu dia hoje, essa noite, esse dia, está sendo um dia de choro, de lamento, de sofrimento, mas amanhã será um novo dia. Amanhã é o dia da alegria, porque o Senhor comanda todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A ansiedade, ela também é incrédula, ao dizer que seus discípulos são homens de pequena fé. Mateus, no capítulo 6,30, Jesus aponta uma deficiência na fé, não sua ausência, e segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos e não de quem conhece a Deus, tal qual ele é. Mateus capítulo 6,32. A ansiedade, por parte de um súdito do reino, é inadequada, pois desonra seu Pai Celestial. Tal desconfiança é compreensível em um pagão que acredita em deuses egoístas, caprichosos e imprevisíveis. Porém, não se pode aceitar
nos que aprenderam a chamar a Deus de Pai. Deve haver uma diferença entre os discípulos do reino e os pagãos. Então nós vemos aqui, irmãos, nós que já temos o conhecimento de Deus e que fomos recebidos por Deus como filhos, né? Porque é isso que aconteceu, né? Está registrado lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. E todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, em algumas traduções, ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, é aquilo que eu falei no início da aula, como filhos, precisamos depender do nosso Pai Celestial, porque Ele tem prazer em cuidar de nós, em suprir as nossas necessidades. Então, quando nós vemos aqui essa prática, né, da ansiedade, de viver atormentado pela ansiedade, isso é coisa, conforme diz o comentarista, é coisa de alguém que não tem conhecimento de Deus. Jesus repreendeu os discípulos por conta da sua pequena fé. Então é necessário que nós tenhamos fé em Deus, acreditemos, né, exerçamos a fé, crendo que o que nós não vemos pode acontecer, porque o nosso Deus, como está registrado lá em Hebreus 11, a fé é o alicerce, e nós estamos fundamentados na verdade. E quem é a verdade? É Cristo. Então quem está fundamentado, quem está alicerçado em Cristo, nessa verdade verdadeira, que é Cristo, não tem do que se preocupar, porque mesmo que eu não esteja vendo, eu creio que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória, pois está escrito isso, louvado seja o nome do Senhor. Então veja que um gentil ou um pagão tem muito motivo para sentir ansiedade sobre a vida e o sustento para ela, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, verso 32. A ansiedade é uma característica própria do incrédulo. É por esse motivo que a ansiedade é incompatível com a fé que professamos. Jesus censura a preocupação como desastre para nós mesmos e desonra para Deus. Como Pai Celestial, sabe das coisas de que necessitamos até mesmo antes de lhe pedirmos. Somos culpados de sermos homens de pequena fé, conforme o Senhor mostra aqui em Mateus 8, 26, capítulo 14, 31 e capítulo 16, verso 8. Se deixamos de acreditar no seu amoroso cuidado e provisão. Então, antes que eu peça, o Senhor já sabe o que eu preciso. Quando a gente faz aquela oração modelo do Pai Nosso, a gente percebe ali, irmãos, quando você realiza aquela oração, você coloca diante de Deus toda a liberdade para Ele agir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você prioriza o reino de Deus, né? Seja feita a tua vontade. Você dá total liberdade ao Senhor a fazer aquilo que Ele apraz. Seja feita a tua vontade, né? Então, quando nós colocamos isso diante do Senhor, priorizamos estas coisas, o controle que está na mão de Deus vai fazer com que tudo aconteça segundo a sua vontade. Porque nem sempre, irmão, e isso nós precisamos atentar, que nem sempre o meu querer, a minha vontade é a vontade de Deus. Voltando àquele exemplo da criança, nem sempre a criança pede algo para você e você vai conceder naquela hora ou dar. Por quê? Porque você vai avaliar. Se a criança pede uma faca para brincar, você não vai dar essa faca para ela, porque você sabe que é uma ferramenta perigosa e que ela pode se machucar e trazer um sério problema. Então você não vai dar. Se a criança quiser brincar com fogo, você não vai permitir que ele brinque com fogo, porque ele vai acabar se queimando. E nós, como filhos de Deus, também estamos nessa mesma dependência. Deus só vai permitir, só vai nos conceder aquilo que é seguro para nós. Aquilo que, de uma certa forma, nos trará prejuízo, o Senhor não vai nos dar, porque como Pai, Ele é amoroso e Ele sabe o que é bom para os seus filhos. Por isso, devemos sempre priorizar, né, a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro e último tópico, nós vamos ver aqui sobre vencendo a ansiedade. Aqui Jesus fala acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades, ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. Então nós vemos que o foco de tudo que falamos aqui é a priorização do reino de Deus com a sua justiça. Quando priorizamos o reino de Deus e a sua justiça,
nós vamos viver bem cada dia, porque aí nós não vamos ter preocupação, não vamos ter ansiedade, nós vamos trabalhar, nós vamos produzir aquilo que tem que ser produzido no dia a dia, e o Senhor vai acrescentar aquilo que é necessário, vai multiplicar as bênçãos sobre a nossa vida, vai nos trazer a saúde que precisamos para o nosso corpo físico e para a nossa alma, e assim o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto vem dizendo que o Pai, o nosso Pai, que é Deus, conhece as nossas necessidades. Então diz aqui que esse é um princípio importante para nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo o que necessitamos, não existe motivos para um viver ansioso de nossa parte. Mateus capítulo 6, versículo 32, parte B. É possível que um pai natural e terreno, mesmo tendo conhecimento das necessidades de seus filhos, não os sustente, mas Deus jamais faria isso. Em toda a Escritura somos ensinados acerca da bondade e fidelidade de nosso Pai Celestial, conforme registra aí o Salmo 34, verso 8, o Salmo 113, verso 5. Nele podemos esperar confiantes. O Deus Todo-Poderoso, Criador, age com justiça e retidão para com suas criaturas. Você sábio, conhece perfeitamente do que necessitamos e, por ser totalmente bom e poderoso, provê essas coisas aos que nele confiam e espera, conforme 2 Samuel, capítulo 22, 31, e o Salmo 125, verso 1. Então nós vemos aqui que o Senhor, nosso Deus, ele é um Pai que conhece as nossas necessidades, sem precisar pedir. O Senhor sabe que precisamos de roupa, calçado e de tudo mais que é necessário para um viver, né, com qualidade de vida. Me faz lembrar aqui neste momento um livro que eu li há muitos anos atrás, de um pastor americano. Ele era um comerciante, tinha um comércio, mas com o decorrer do tempo, ele já servo de Deus, ele foi acometido por uma doença chamada diabetes. E essa diabetes se agravou de tal ponto que ele acabou perdendo a visão, ficou cego. E agora, com a visão perdida, e com várias comorbidades, ele não podia mais tocar o negócio. Então ele passou para alguém da família tocar e ele passou a servir ao Senhor, já que ele não podia trabalhar, ele tinha sempre a esposa, um filho que o levava para a casa do Senhor. O fato é que no decorrer do tempo ele passou a depender 100%, né? Não tinha mais recursos financeiros para poder sobreviver. E ele conta nesse livro que a esposa, um certo dia, eles numa cidade foram participar de um trabalho evangelístico. Ela sentiu necessidade de ter um casaco de pele. E esse casaco de pele era muito caro. E aí, no caminho de volta para casa, ela falou, eu precisava tanto de um casaco de pele, eu vi um assim, assim, assim. E ela falou, olha, o que nós podemos fazer? Ele pergunta para ela. Aí ela falou, eu não sei, nós não temos dinheiro para comprar. E deve ser muito caro aquele que eu vi. Aí ela falou, então vamos pedir para Deus. E eles começaram a orar nesse sentido, pedindo aquele casaco de pele para a esposa. E passado um tempo, eles foram convidados para pregar numa igreja, num trabalho, em uma outra região, numa outra cidade. E no final do culto, a irmã veio com um pacote grande e entregou nas mãos dela. Irmã, eu senti de Deus de lhe dar um presente. E entregou aquele pacote bem bonito, né? Papel de presente, embrulhado ali, tudo. E ela trouxe para casa. Quando chegou em casa, que ela abriu, era um casaco de pele igualzinho o que ela tinha visto e que tinha pedido para Deus. Então, talvez você pode dizer assim, mas nós não podemos viver assim. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que Deus conhece as nossas necessidades. E quando a gente confia nele e crê nele de todo o coração, o Senhor supre. De duas, uma, ou Deus te dá recursos financeiros para você comprar aquilo que você precisa, ou Deus vai usar de alguém para te dar aquilo que você precisa. O fato é que Deus, ele é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E esse fato que eu estou relatando está registrado no livro desse irmão, não me recordo o nome dele agora, mas o título do livro é Luz nas Trevas. Né? Luz nas Trevas por quê? Porque tem tudo a ver com a vida que ele vivia. Ele tinha vista, perdeu as vistas, ficou cego, mas a partir do momento que ele cegou fisicamente, ele passou a ter a luz. Então, por isso o título desse livro. Não sei se você já leu, não sei se ainda existe para vender nas livrarias evangélicas, mas é um livro muito bom
E ele dá vários testemunhos de muitas coisas que o Senhor realizou, né, através do seu amor, da sua bondade e misericórdia. Ok, meu querido? Então nós vemos aqui, nesse ponto que lemos, que devemos ter em mente que Deus é nosso Pai. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Jamais estaremos alheios ao cuidado e conhecimento de Deus. Ele não apenas conhece nossas necessidades físicas, mas também está interessado em toda a nossa vida. Está disposto a guiar-nos dia a dia. Temos um Pai que sabe tudo e jamais nos encontraremos fora do raio da ação de sua solicitude. Deus sempre antevê as nossas necessidades e se importa conosco mais do que nos importamos com nossos filhos, conforme registra Isaías capítulo 49, do verso 15 a 16. No tópico de número 2, nós vemos aqui sobre a questão de estabelecermos prioridade. Este deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino e não a glória pessoal ou objetivos egoístas, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, 33. A questão referente à sua justiça deve ser compreendida em relação ao modo de vida justo proposto por todo o sermão. A aceitação da vontade divina e o propósito de pô-la em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Sabemos muito bem, por nossa própria experiência, como um grande amor pode eliminar de nossa mente qualquer outro interesse e preocupação, conforme registra Lucas, capítulo 16, verso 13, parte A. Tal amor pode ser capaz de inspirar o trabalho, intensificar o estudo, purificar a vida, dominar a totalidade do ser. A convicção de Jesus é que quando Deus se torna o poder dominante de nossas vidas, toda ansiedade desaparece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós estabelecemos prioridade, tudo flui de acordo com a vontade do Senhor. E aqui, estabelecer prioridade não é priorizar, né, os meus projetos, os meus desejos, aquilo que eu acho mais importante para a minha vida. A prioridade aqui é o Senhor Jesus, é o seu reino, é a sua glória, é a sua justiça. E quando eu faço isso, eu vou estar me capacitando para poder adquirir e receber todas as outras coisas que o Senhor de antemão já sabe que eu necessito dela. E aí se cumpre o que está escrito. Aonde eu coloco as minhas mãos será abençoado. Aonde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. Porque eu estou, com isso, me tornando ou sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, porque eu estou buscando o seu reino e a sua justiça, eu estou obedecendo a sua palavra, eu estou guardando os seus mandamentos. Então, eu não terei nenhuma razão para poder me preocupar com o dia de amanhã, como vai ser ou deixar de ser, porque o meu futuro, o teu futuro, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, e é no tempo dele e por meio dele que cada coisa vai acontecer no seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A busca do reino de Deus e de sua justiça garante, por si mesma, o recebimento daquilo de que precisamos para as nossas necessidades. Jesus conhece a nossa necessidade ou as nossas necessidades, conhece nossas limitações humanas e sabe que não viveremos nesse mundo sem preocupações. O que nos pede aqui é que tenhamos a busca do reino como prioridade, porque podemos, em determinado ponto, ser escravizados pelas coisas deste mundo. Mateus 6,33. O Filho de Deus faz da busca das coisas materiais o alvo de sua vida, ao ponto de ser por elas escravizado, sua vida está fora do centro. Então precisamos tomar cuidado com isso, para que não venhamos na tentação ter prejuízo lá na frente, irmão. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. É assim que temos que viver. Como diz o texto, cada dia basta o seu próprio mal. Então hoje nós já temos uma tarefa a cumprir. Nós já temos algo a administrar. Vamos administrar da melhor forma, glorificando a Deus, exaltando o seu nome. E o dia de amanhã, se Deus quiser e Ele permitir, será um novo dia para a nossa vida. Será um novo desafio. Basta cada dia o seu mal. Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada
quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, verso 34. Jesus recomenda a cada filho seu que enfrente cada dia sem preocupar-se com um amanhã que poderá não acontecer, conforme Provérbios 27, verso 1. Esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão. A vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas e vitórias. Não existem reservas para o futuro. Da mesma forma que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia e assim estar sempre na dependência do Pai, também nos pede que vivamos a cada dia em paz e confiança em sua provisão, conforme o Salmo 68, verso 19. Então, nós vemos aqui, irmãos, uma lição bastante didática, no meu ver, dispensa, inclusive, comentários, porque se nós seguirmos o que o próprio comentarista já escreveu aqui, se nós lermos acompanhando aqui com as referências bíblicas e se colocarmos isso verdadeiramente em prática, 100% de chances de nos tornarmos uma pessoa 100% abençoada, né? Independente do Senhor, e não vamos sofrer esse mal do século, que é esse mal da ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, depressão e tudo mais. Ok, meus queridos irmãos? Então nós vemos aqui que, fazendo um apelo ao bom senso, Jesus explicou que aquilo com que nos preocupamos hoje pode nem chegar a acontecer amanhã. Portanto, teremos desperdiçado tempo e energia. Precisamos conservar essa energia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando nos preocupamos com o futuro, estamos apenas aumentando os cuidados de hoje. Toda ansiedade sobre o que o amanhã vai nos trazer não muda os acontecimentos, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Os cuidados de hoje são suficientes, portanto, deixemos que Deus cuide deles. Devemos confiar a Ele as situações de hoje, sem nos preocuparmos com o amanhã, conforme Mateus capítulo 6 e verso 34. A preocupação nossa é em agradar o Senhor, é administrar bem o dia de hoje, as horas que temos. Há um dito que diz que o nosso futuro é incerto, e de uma certa forma isso pode ter um fundo muito grande de verdade. Se a gente analisar, meus irmãos, nós vamos perceber que muitas pessoas que tinham planos para o futuro, estavam trabalhando incansavelmente para esse futuro, hoje estão sendo sepultados, ou estão sendo velados. Isso prova que a correria, que os anseios, que a ansiedade, que tantas coisas que atormentaram a vida dele nessa corrida desenfreada, não resolveu nada. Então, o cuidado de Deus é que nós vivamos um dia de cada vez, sempre na dependência do Senhor, porque Ele sabe qual é o meu desejo, Ele sabe qual é o teu desejo, o sonho do teu coração, o que você pretende realizar. No entanto, é Ele que vai dizer o sim, pois está escrito que o planejar é do homem, o projetar é do homem, mas a confirmação desse projeto ou desse planejamento é do Senhor. É Ele que vai dizer o sim ou não. Então, precisamos ser conscientes, esse conhecimento de que nós dependemos do Senhor e não de nós mesmos. Não vale aqui dizer, não, mas eu mando em mim mesmo, eu tenho o controle da minha vida, eu sou maior e vacinado, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu. Não existe isso. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. É como Paulo diz uma certa feita, já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu. Então você percebe que o eu de Paulo já não vivia, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que ele vivia, a vida que eu vivo, a vida que você vive, nós precisamos viver de maneira que agrade a Deus. E quando nós seguimos o exemplo de Jesus, o conselho de Jesus sobre a questão de priorizar o reino de Deus, e a sua justiça, nós com toda certeza estaremos no centro da vontade de Deus. E aí as coisas fluirão, tudo aquilo que necessitamos fluirão, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que, louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, a advertência contra a ansiedade não é a condenação de prevenção. Trata-se de não sermos sobrecarregados com os problemas e as dificuldades que ainda nos são desconhecidos. Em todo o tempo, devemos confiar no cuidado e na provisão de Deus necessários para cada dia. Então, quando nós nos focamos dentro desse fato histórico
e bíblico mostrado pelo Senhor Jesus, nós vamos sofrer menos, nós vamos lamentar menos, porque o Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe. Agradeço pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela tua vida, que o Senhor possa te dar graça, sabedoria, que o Espírito Santo venha falar mais forte no teu coração, te trazendo aí muito mais conhecimento acerca das verdades que acabamos de estudar nesse dia, nesta manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.